corações, abra sua Bíblia em Rute capítulo 1, versículo 6 até o versículo 22, é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Noemi e Rute vão para Belém. Versículo 6 diz assim: Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. 7. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as suas duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada um para a casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu-lhe um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. E lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse, versículo 11 ainda, Noemi disse o seguinte: Voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer e ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é muito maior, é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. 14. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Rute se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Rute respondeu: Não insta para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, eu morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Rute estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntaram: E não é essa Noemi? Porém ela, Noemi, dizia: Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou para a terra de Moabe, voltou da terra de Moabe com Rute, sua nora moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, essa é a sua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Bem, chegamos mais um momento agora importante na vida de Noemi, na vida de suas duas noras. Como nós já explicamos, morreu seu esposo, morreu seus dois filhos. Nos nossos dias, até o presente momento, as mulheres aí, se elas perderem seu marido, elas vão ter pensão, mas no mundo antigo, aqui, não era bem assim. Se o marido morresse, a herança ali ficava por conta do filho. Se o filho morresse, a mulher não tivesse mais os filhos, o que aconteceria? Ela ia perder os seus bens. Esse era o retrato da vida de Noemi. Depois de perder o seu esposo, perdeu os seus filhos, e agora ela estava ali sem um amparo. O governo não tinha assistência,
o INSS não ia assisti-la, então ela estava enfrentando um momento difícil. Só que, em meio aos momentos difíceis da nossa vida, o que é que nós fazemos? Quantos de nós estamos enfrentando momentos difíceis? Nesse tempo de pandemia, de medo, de angústias, de incertezas, a cada momento nós ouvimos algo novo, uma informação nova. Como está o seu coração nessa noite? Como está a sua família hoje, nesse exato momento? Quantos estão agora, talvez com a sua mente, perturbada por tantas coisas? Mas eu queria te convidar a olhar aí essa trajetória de Noemi de volta a Belém. Esse caminho de Noemi e a sua nora Ruth, voltando a Belém, voltando à terra prometida, a terra da promessa. E na nossa jornada, na nossa caminhada, como que nós temos que viver e caminhar e andar e agir também? Eu quero dizer, em meio à sua jornada, a minha jornada, a jornada do povo de Deus, em primeiro lugar, selecione o que você vai ouvir. Você tem selecionado o que você está ouvindo ultimamente? As notícias chegam e nós, às vezes, não filtramos aquilo que chega ao nosso coração, aquilo que chega aos nossos ouvidos. Às vezes nós ouvimos informações que são falsas, e nós já falamos algumas vezes, as chamadas fake news, as notícias falsas, ganham um espaço muito grande na mídia, na televisão, e nós às vezes nos alimentamos das notícias falsas que chegam aos nossos ouvidos. Às vezes valorizamos tanto, mas alguém disse, alguém falou, quem falou? E às vezes alguém fala algo e nós não entendemos, e começamos a pensar e a dizer, será que isso é verdade? Será que isso realmente aconteceu? Olhando para o texto, nós vamos ver a importância de nós selecionarmos aquilo que nós ouvimos. No versículo 6, Noemi, a linda em Moabe, o texto diz que ela ouviu que o Senhor se lembrou do seu povo, do povo de Deus, lá em Belém. Na sua Bíblia, no versículo 6, está escrito o seguinte, que Noemi, ainda lá em Moabe, numa outra nação, ela ouviu que lá em Belém, o Senhor se lembrou do seu povo. Ela ouviu que Deus foi de encontro àquele povo. A sua família tinha saído de Belém, porque estava passando fome, toda a nação com fome. Eles foram para Moabe, passaram-se 10 anos, o marido morreu, os filhos morreram, e nessa outra nação ela ouviu que o Senhor se lembrou do seu povo. Depois de 10 anos, ela ouviu essa informação. E quais são as informações que chegam ao nosso ouvido? O que você está ouvindo ultimamente? Como é importante quando nós selecionamos aquilo que nós ouvimos. Talvez você essa semana ouviu tantas coisas sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre o casamento, sobre os seus sonhos, sobre os seus planos. Talvez você ouviu tanto besterol, tantas pessoas falando tantas coisas, e ela tinha ouvido que o Senhor se lembrou do seu povo. E eu estou aqui nessa noite para te dizer, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece do seu povo. Algumas versões, algumas Bíblias está escrito que Deus tinha visitado o seu povo. Deus tinha visitado o seu povo, depois de um tempo. Na versão NVI diz que Deus foi de encontro ali, foi auxílio do seu povo. Talvez você está hoje com um sentimento aí, de angústia, porque muitas foram as informações que chegaram ao seu ouvido, muitas foram as informações que chegaram dentro do seu lar, através da internet, através da televisão, tantas notícias ali para paralisar a sua vida, a sua fé. Noemi estava numa outra nação e ela ouviu que lá, no meio do povo de Deus, Deus se lembrou do seu povo, Deus foi de encontro à necessidade do seu povo. Não sei qual é a sua necessidade nessa noite, mas Deus, Ele vem e vai de encontro à sua necessidade, amém? Deus, Ele vai de encontro às nossas necessidades, aquilo que nós precisamos. Talvez o medo tenha nos paralisado. Não se esqueça que o Senhor não se esquece
do seu povo, não se esquece de você. Agora a pergunta é: será que nós estamos nos esquecendo de Deus? A boa notícia é que Deus não se esquece de nós, mas será que nós estamos nos esquecendo de quem é Deus, do poder de Deus, do agir de Deus, dos planos de Deus para a nossa família, dos planos de Deus para a igreja, dos planos de Deus para a nossa vida? Esse versículo 6 nos lembra que Deus não se esqueceu do seu povo como não se esquece de nós, mas nós também não podemos nos esquecer quem é o Deus que nós servimos. Nós não podemos perder de vista quem é o nosso Deus. Nós não podemos deixar a nossa fé morrer. Noemi estava numa outra nação ali, e ela ouviu das coisas boas que estavam acontecendo em Belém. Eu sei que talvez a semana inteira foi uma semana de más notícias, notícias tristes, notícias preocupantes, mas nós estamos diante de uma palavra que tem boas notícias para as nossas vidas, amém? A palavra de Deus tem boas notícias para todos nós. Nós não podemos perder isso de vista. O Senhor se lembrou de Belém, o Senhor se lembra de nós, o Senhor vai de encontro à nossa necessidade, na sua jornada. Em segundo lugar, comece a se mexer, versículo 7, diz que Noemi e as suas 2 noras saíram do lugar onde elas moravam. Elas moravam em Moabe, numa outra nação ali para Noemi. Orfa e Ruth eram moabitas, só que elas precisavam se mexer, e quantas pessoas não se mexem? Pensam que as coisas vão cair do céu, pensam que tudo vai melhorar assim, né, de um estalar de dedos, sem querer fazer a sua parte. O texto aqui nos ensina que elas começaram a se mexer, no versículo 7 diz isso. Elas começaram: olha, nós vamos sair daqui, olha, as coisas estão melhorando lá em Belém, então vamos para lá. Vamos buscar viver algo melhor. Esse lugar aqui, estamos aqui, porém Deus tem algo melhor para nós. Deus tem algo melhor para as nossas famílias. Olha a atitude dessas 3 viúvas. Como eu disse, elas não teriam direito à pensão, elas não teriam direito a receber o auxílio emergencial do governo. Elas deveriam fazer algo. E naquela nação, elas estavam ali meio que perdidas. Porém, uma mulher ali, Noemi, disse: não, vamos lá para Belém, vamos para lá. Ela falou com as suas noras, e elas, vamos lá. As 3 viúvas começaram a se mexer. Elas tinham todos os motivos para dizer assim: vamos ficar paradinha aqui, né? E às vezes nós colocamos tantas coisas, tantas justificativas, para não nos mexermos, para ficarmos parados, para ficarmos quietinhos, para não nos posicionarmos. Mas Deus nos chama a se movimentar, a se mexer, rumo a Belém, rumo à terra, e elas foram. O que tem paralisado a sua vida, a sua fé, na direção daquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa? Eu sempre digo na igreja aqui há 10 anos a mesma coisa. O quê? A transformação de uma família começa com uma pessoa. E às vezes nós falamos: não, mas o meu filho, olha, meu esposo, a minha esposa. Tudo começa a mudar quando você começa a se mexer. Às vezes nós, não, Deus tem que fazer alguma coisa, e nós não fazemos nada. Elas estavam dispostas a sair daquele lugar. As notícias eram tristes, mas elas queriam sair dali. Elas queriam ir para um lugar onde elas sabiam que Deus estava fazendo algo, onde elas ouviram que o Senhor se lembrou do seu povo, que o Senhor estava realizando grandes feitos. Só que o texto vai dizer ainda que Noemi disse ali para elas: olha, vamos parar por aqui, tudo bem, vocês já se mexeram. Mas no versículo 8, olha na sua Bíblia, ele diz o seguinte: Noemi disse para elas: olha, fiquem aí na terra de vocês, fiquem lá com seus familiares, fiquem aí, porque eu não tenho mais filho para vocês se casarem, como é que vai ser? E aí no versículo 9, Noemi fala da sua fé, diz o seguinte: que o Senhor abençoe vocês, dê um novo marido para vocês, e que vocês sejam felizes. No versículo 10 diz que elas disseram: não, nós vamos com você. Essas mulheres estavam determinadas, Ruth e Orfa, estavam determinadas a seguir com Noemi.
Só que o texto não esconde nada, a Bíblia não esconde, a Bíblia não é feita de super-heróis. Às vezes nós olhamos para as narrativas bíblicas e pensamos, tem super homens e super mulheres, não é bem assim. Na verdade, no versículo 14, olha na sua Bíblia, Orfa se despediu da sua sogra, mas Ruth não fez isso. Orfa desistiu de seguir o caminho rumo a Belém. E quantas pessoas desistem daquilo que o Senhor direciona para a sua vida? Noemi, naquele instante, disse para suas noras: não, vão viver a vida de vocês. Orfa disse: beleza, vou seguir o seu conselho. Eu pensei aqui, a sogra e duas noras. Como é o relacionamento das sogras aí com as noras, com os genros? Quando nós olhamos para essa passagem e o que existe de piadas aí sobre, é a sogra. E aqui a gente percebe que essa sogra se preocupava com as suas noras. O filho dela já estavam mortos, os 2 filhos, mas ela continuava amando as suas noras e queria o melhor para elas. E elas queriam ali por gratidão andar com ela, até que uma, versículo 14, desistiu. Orfa desistiu, disse: tudo bem, eu vou seguir o seu conselho. Vou ficar na minha terra, vou voltar para lá, vou ficar lá. Vai que eu arrume um marido. Só que Ruth não fez isso. Ruth seguiu em frente. E a gente vai em terceiro lugar agora, ver que na nossa jornada, na nossa caminhada, esteja disposto a mudar de vida. E aí a parte mais complicada, aplicando esse texto para a nossa vida, porque muitos não estão dispostos a mudar de vida. Muitos gostam, olha, Belém, a terra da promessa, a terra onde Deus falava, mas muitos não querem mudar de vida. Você está disposto a mudar de vida? Versículo 16 e 17. O 16, talvez você já ouviu tantas pregações, é uma declaração de Ruth para Noemi. Essa nora disse para sua sogra, depois dela dizer: não, vá ser feliz, vá curtir a sua vida, fica lá em Moabe, na sua nação. De repente aparece o marido para você, ela disse: não, olha só o que está escrito no versículo 16, onde você for eu irei com você. E aí ela faz uma declaração linda quando Ruth diz: o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Olha o que ela vai dizer, mudança de vida. Ruth demonstrou que estava disposta a mudar de vida. E quantas pessoas não estão dispostas a mudar de vida? Querem continuar do mesmo jeito, da mesma maneira. Está chegando o final do ano, ano novo, aí as pessoas dizem o quê? Vida nova. Ano novo, vida nova. Mas para muitas pessoas ano novo, são mais 365 dias para viver. E a pessoa às vezes vive do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Como que as coisas vão ser diferentes em 2021, se você der os mesmos passos na sua jornada, na sua caminhada, tomar as mesmas decisões, as mesmas palavras, as mesmas atitudes, nada vai mudar. Ruth estava disposta a viver uma mudança de vida. Quando ela disse o seu Deus, ela falou para Noemi, Ruth disse: o seu Deus será o meu Deus. Ela demonstrou ali que ela estava disposta a abraçar essa fé em Deus, no Deus vivo. Moabe era uma nação que adorava vários deuses, e Belém era a casa do pão, a gente já viu isso. Ela estava disposta a ir para aquela nação e abraçar aquela fé. Ela estava determinada, disposta. A sua sogra disse: não, vá viver a sua vida, volte para a sua nação. Ela disse: não, eu quero andar com você, porque eu sei que esse Deus é vivo e verdadeiro, e nós estamos aqui porque o nosso Deus é vivo e verdadeiro, amém? Ele é vivo e verdadeiro. Ruth compreendeu isso. A partir daquele momento ela estava renunciando tudo que ela tinha aprendido em Moabe, toda a sua criação, toda a sua educação, para começar a servir o Deus de Israel, ao nosso Senhor. Não importa quais são as consequências,
para mudar de vida, ela estava disposta a pagar o preço. Ela estava disposta a vivenciar a realidade da nova vida com Deus. Quantos não querem ou não estão dispostos a viver isso? A viver essa realidade? Mas Ruth ela estava disposta para isso. Ela estava disposta a viver essa realidade. Sabe, no versículo 17, a convicção dela está escrito aí, porque está escrito o seguinte: que Deus me castigue se eu não estiver lá com você, se eu não servir esse Deus, se eu não viver isso. Olha o tamanho da convicção dessa mulher. Ela estava disposta a viver a sua vida com Deus a partir daquele momento. Ela disse: olha, que Deus me castigue se eu não viver essa mudança, essa realidade, essa fé. Quantas pessoas a gente sabe que se declaram evangélicas, mas a sua vida não muda. Ruth estava disposta a mudar de vida. Ruth estava disposta a viver essa palavra em sua vida. Ruth estava disposta a viver essa fé. Não uma vida com Deus de boca. Talvez você está aqui essa noite, você já viu alguém ou já viu na internet: ah, mas fulano é crente. Ah, fulano é isso. Crente todo mundo é. Cristão é outra coisa. Cristão é alguém que compreendeu a mensagem de Cristo Jesus e sabe que essa mensagem envolve renúncia, abrir mão de alguns valores para viver os valores de Deus, os princípios de Deus. Em meio a todos, uma sociedade onde somos ensinados a tirar vantagem. Agora, a mensagem de Deus é diferente. Será que você está disposto a viver essa fé, essa realidade? Olha o que ela disse: o teu Deus será o meu Deus. Quem é Deus para você essa noite? Você pode dizer isso: Deus é o meu Senhor. Quem está governando a sua vida? As circunstâncias, as pessoas, os problemas da vida. Quem é que está governando a sua vida? Quantas pessoas são governadas pelos problemas, governadas pelas circunstâncias? Mas olha o que estão dizendo. Olha as notícias de novo, né? Olha o que estão falando. Ruth disse: o teu Deus será o meu Deus. Eu estou disposta a mudar de vida. Eu me lembrei de um juramento aqui dos embaixadores do rei. Tem um juramento. O Wallace lembra? Quero ver se lembra, hein? Diz lá: prometo ser fiel a Jesus Cristo, viver para Ele e servi-lo sempre. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros, seguirei a Cristo Rei. Se assim não for, para que nasci? Essa declaração é ensinada para as crianças aos 9 anos de idade, para os embaixadores. Determinação de viver a realidade do Evangelho do Senhor. Determinação para viver a realidade da palavra de Deus. Como está a nossa disposição para viver aquilo que a Bíblia diz? Não seria fácil para elas, seria um desafio, seria um tempo difícil. Elas não sabiam o que aguardavam a elas, o que estava pela frente, mas elas seguiram. E você, na sua jornada, está disposto a seguir em frente? Como é mais fácil parar e cruzar os braços e deixar a vida e deixar as coisas? Como é fácil estacionar na fé? Como é fácil se acomodar? Não dá trabalho. Mas viver a mensagem do Senhor dá trabalho. Porque requer o quê? Uma entrega total de vida. Requer colocar o governo das nossas vidas na mão de Deus. Depois de Noemi ver que aquela mulher estava determinada, Ruth estava determinada, tá, vamos para lá, vamos para Belém. Só que, ela voltando para Belém, você vai perceber nos versículos, Noemi começou a falar da amargura do seu coração.
Quando ela chegou na cidade lá de Belém, as pessoas disseram: olha, é Noemi que está ali. E ela disse para as mulheres no versículo 20, olha, não me chame aí de Noemi, porque me chame de Mara. Noemi, o significado do nome é agradável, e Mara é amarga. Noemi estava vivendo uma amargura na sua vida, estava vivendo uma dor muito grande. Pense numa esposa, né, uma mulher, perdeu seu marido, perdeu seus filhos, perdeu a perspectiva. E em meio a isso tudo, ela disse: olha, o Todo-Poderoso. Ela falou ali quem era, né, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Ele permitiu. E mais uma vez eu te pergunto: quem é Deus para você? Ela começou a falar das dificuldades que ela enfrentou. Olha, eu era plena, está no versículo 21, eu era plena quando eu saí daqui. Ela saiu da cidade de Belém porque Belém tinha fome. Ela foi para uma outra nação em Moabe, viveu lá há mais de 10 anos, depois retorna, sem o seu marido, sem os seus filhos, para viver ali uma nova vida, um novo tempo. Imagine as dificuldades dessa mulher. Ela só tinha a sua nora, Ruth, só tinha as duas. Só que, no versículo 22, se você observar, diz que elas chegaram no tempo da colheita, no tempo onde a colheita estava acontecendo em Belém. E o que isso nos ensina? Elas chegaram num tempo bom, no momento apropriado. E esse capítulo 1 que nós acabamos de meditar, Noemi compartilhou a sua fé. Por mais que você possa dizer: olha, ela está falando que ela está vivendo um momento de amargura, mas ela compartilhou a sua fé nesse capítulo, quando ela disse para suas noras: olha, voltem, que o Senhor abençoe vocês, dando um marido de repente, não é isso? Vocês viverem uma nova vida. Quando ela falou quem era Deus para ela, olha, o Todo-Poderoso. Noemi, ela começa a falar o que está no seu coração ali, mesmo com amargura, mesmo vivendo um momento ali difícil. Ela deu testemunho da sua fé, ao ponto da sua nora Ruth seguir com ela, dizer: não, eu quero seguir você. As duas noras queriam seguir, porque elas viram algo nessa mulher. Elas enxergaram fé. Olha, ela serve a um Deus vivo, porque eu sei que é difícil. O que tem impulsionado a sua vida? O que tem impulsionado o seu viver quando você acorda? Quando chega a hora do almoço, quando chega a noite, o que tem impulsionado você? Será que é a fé em Deus? Será que os problemas chegam e você pode dizer: não, eu tenho um Deus que eu posso colocar os meus problemas, levar meus problemas para Ele? Mesmo as coisas saindo da maneira que você não planeja, mesmo que as coisas estejam difíceis, será que você é capaz de crer em Deus, nos planos de Deus, para você, para a sua vida, para a sua família, para o seu lar? Ah, pastor, mas olha o que estão falando. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os seus. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são maiores, são melhores. E Deus tem um bom caminho para todos nós. Deus tem uma direção para as nossas vidas. Será que você vai crer no nosso Deus, no Deus Todo-Poderoso? Eu quero te encorajar. Creia em Deus, creia no Senhor, creia que Ele pode fazer algo. Nós terminamos esse capítulo 1 e vimos quantas coisas aconteceram na vida de Noemi. Talvez você diga: ah, pastor, mas quantas coisas aconteceram na minha vida essa semana, esse mês, esse ano, quantas coisas. Mas em todas essas coisas, pense nas suas coisas, nas coisas que aconteceu, em todas elas, Deus estava presente na sua vida. Em todos os momentos, em todos os instantes. Não teve um segundo que Deus te abandonou. Receba essa palavra em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você.
orar pela sua vida. Você está enfrentando talvez algo grave, algo que você não entende, algo que você diz, mas pastor, eu sei, isso é tão difícil, olha o tamanho do meu problema, olha o tamanho da minha dificuldade. Eu te convido a orar nesse momento. Lá no versículo diz que o Todo-Poderoso, ela ouviu isso, visitou o seu povo. Eu quero orar por você que nessa noite gostaria de uma visitação de Deus na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu lar. E talvez a sua oração seja: Deus visita o meu lar, Deus visita a minha casa, Deus visita, ó Deus, os meus filhos. Eu não sei o que está no seu coração, mas eu sei que Deus, Ele visita o seu povo. Eu sei que Deus responde a oração. Eu quero orar por você. Feche seus olhos nesse momento. Pai, queremos colocar diante do Senhor cada vida, ó Deus, que ouviu, entendeu a Tua palavra. Ó Pai, que o Senhor possa visitar o Teu povo essa noite, visitar cada lar, cada coração, cada vida que está talvez sem esperança, mas que o Teu povo possa crer que em Cristo Jesus ainda há esperança. Mesmo que todas as circunstâncias apontem para o fracasso, para a perda, que nós possamos crer no Teu poder, crer no Teu agir, crer que a última palavra vem do Senhor. Abençoe os nossos lares, abençoe as nossas famílias, esteja conosco, em nome de Jesus, ó Pai. Nós colocamos as nossas famílias diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, amém.